continuidade à segunda parte da nossa lição sobre o Deus de esperança. E antes de irmos a Gênesis para vermos o Deus de esperança na sua atitude, o Deus de esperança em sua ação e o Deus de esperança em realização da sua obra, eu quero vos ler primeiro o que Isaías diz acerca deste Deus de esperança. Vamos ler em Isaías 64, no versículo 4, onde diz: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Que trabalhe para aqueles que nele esperam. Quando nós estamos a esperar no Senhor, o que é ter esperança em Deus, a nossa espera em Deus é esperançosa, tem esperança. A nossa parte é esperar e ter esperança em Deus, e enquanto nós estamos com a nossa esperança colocada em Deus, diz aqui que Deus trabalha. Ele está a trabalhar, Ele está a fazer algo. E hoje nós vamos ver no livro de Gênesis como é que Deus trabalha nas situações que precisam de esperança. O ambiente de esperança. O que é que ele faz quando a esperança está ativada? Em Isaías, no capítulo 40 e versículo 28, diz assim: Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos confins da terra. Ele não cansa, nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado e multiplica, não adiciona, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porquê? Por causa da força de Deus, a força que se recebe enquanto nós esperamos no Senhor, quando nós estamos com aquela esperança viva ativada dentro de nós. Portanto, o ambiente em que a esperança trabalha é um ambiente em que o Deus de esperança está a trabalhar. E Deus trabalha de formas diferentes e vamos ver Deus a trabalhar num ambiente, numa atmosfera de esperança, e há a lei dos princípios, a lei do primeiro. E a primeira vez que vamos encontrar qualquer referência à esperança na Bíblia é justamente no capítulo 1 de Gênesis. Portanto, vamos para lá e eu vou ler a partir do versículo 1, onde diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não vou explicar todas as palavras do hebraico que eu tenho estado a estudar,
porque o nosso estudo se tornaria extenso demais. Mas quero apenas dizer que vou ressaltar as palavras que têm a ver com esperança. E logo aqui no versículo 1 nós vemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E aqui é até ao fim do versículo 3. Agora vamos ver as características de Deus, o preceito em que Deus trabalha. Quem é Deus? Ele é o Criador. Ele aqui é apresentado: no princípio criou Deus. Deus é apresentado aqui como o Criador, aquele que é autoexistente, ele não tem princípio nem fim, é dele que origina tudo. Ele em si mesmo pensou e por si mesmo ele criou os céus e a terra. E vamos lá pensar bem. Aquele que conseguiu pensar tudo isto, que infinitamente é grandioso demais para nós podermos até enxergar, pensar, entender. Será que ele não tem pensamentos de como resolver a questão em que nós estamos, que precisamos de esperança para tais circunstâncias, para tais problemas na nossa vida? Mas é claro que ele tem uma solução, mas nós temos que ter a esperança viva em nós, que é este Deus que sabe como vai dar a volta àquela situação. Lembram-se que eu vos mostrei como aquela letra KOF, que é a letra que simboliza a esperança, como é que se vai dar a volta àquilo que estamos a viver, a ver, e que não tem um estado permanente. É este o Deus que cria tudo. E se nós formos ver o simbolismo desta palavra Baraeth, nós vemos que ele não faz nada e independentemente de si. Tudo está ligado, tudo está conectado com ele, não só em aliança, mas em jugo. É ele que sustém tudo através do seu poder. Tudo aquilo que ele criou está sustido através do seu poder. E não vamos só nos limitar ao que as letras e palavras e simbologia. Vamos lá ver o que é que a palavra também diz. Diz assim em Jó, capítulo 34, versículo 14. Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fogo, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. O nível em que Deus, este Criador, o Deus que possui esperança, o nível de sustentabilidade que ele sustém, inclui inclusive o nosso fogo, o nosso respirar. Até aí, se diz a palavra, se o seu espírito fosse recolhido, o seu fogo fosse recolhido para si, toda a carne, tudo aquilo que depende de fogo, expiraria, morreria, voltaria ao pó. Portanto, este Deus sustém tudo. Em seguida diz que este Deus, que é o Criador dos céus e da terra, no versículo 2, nós vemos um determinado número de circunstâncias que ele agora
encara. Diz lá que a terra era sem forma e vazia. Nada do que ele fez era sem forma e vazio, mas tornou-se sem forma e vazio por algo que aconteceu, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora eu vou às palavras do hebraico para vermos aqui uma simbologia que vai enriquecer o nosso entendimento sobre o que aconteceu neste versículo 2. Nós estamos a ver que o Deus que cria tudo perfeito, que sustém tudo em si mesmo, e nada daquilo que ele faz está vazio ou sem propósito. Algo acontece e agora a situação é sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Essa palavra era é parte do verbo ser e ter. A palavra no hebraico é haya, que em português é haja. Por exemplo, quando Deus disse haja luz, e no hebraico o verbo ser é tanto ser agora como ser no passado, como ser no futuro, e este é um conceito que nós temos de Deus. Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Portanto, Deus não existe no tempo e no espaço, ele existe fora do tempo e espaço, ele é eterno, ele criou-nos eternos, mas nós tivemos um princípio. A terra foi feita, a terra não existiu sempre, Deus existiu sempre, é sem princípio ao fim, mas a terra existe porque houve um princípio, e a partir do momento em que aquele princípio que começou, então até que aquele tempo acabe, é um contínuo, e Deus não criou para que as coisas tivessem sido finitas, mas o pecado fez com que aquilo que era infinito fosse cortado em ser finito. Por isso nós sabemos que aquilo que agora tem os elementos de infinidade, chegará o dia em que terminará. A terra como ela é agora, chegará o dia que terminará, tudo se erguerá e Deus criará novos céus e nova terra. Mas não é esse o propósito que eu tenho aqui. Eu só quero mostrar que quando Deus olha para aquilo que era no passado, aquilo que neste momento a terra não tinha em si, o verbo ser e ter, não existia na terra as propriedades que ela deveria ter. E então Deus olha e vê, Deus reconhece que a terra está sem forma e está vazia. No hebraico, essa palavra sem forma, tohu, quer dizer algo que está em desperdício. Deus não criou qualquer coisa em desperdício, mas o estado em que a terra estava era um de desperdício, de desolação, era algo desprezível, algo que estava em confusão. Deus tinha criado tudo com um propósito, mas com o propósito de Deus ter sido removido, agora estavam as coisas em confusão. Havia um vazio
tinham entrado num estado de vaidade e não num estado de glória. A palavra para vazio no hebraico é bohu, o que indica que tanto em tohu como em bohu indica que aquilo que era a cobertura de Deus e que era a paternidade de Deus tinha sido removida. E eu não vou entrar nos pormenores disso, porque nós já estudamos essas letras e eu já expliquei esses conceitos. Portanto, aquilo que fazia parte de ser a casa de Deus, a família de Deus, tinha sido removido do estado em que a terra se encontrava naquele momento. Então, o vazio era a ruína daquilo que tinha sido. O vazio era um estado inútil, era um estado que estava inativo, era fútil. O propósito tinha sido removido, tinha sido perdido, agora estava-se num estado de ruína, inútil, inativo, fútil. E vamos ver o que diz lá a seguir. Deus vê e ele vê que há trevas sobre a face do abismo. E esta palavra trevas, que Choshek, eu acho que é assim que se diz, quer dizer recinto de destruição. Portanto, as trevas não é só uma coisa oca. As trevas estavam contidas, eu vou já explicar isto melhor, no sentido que há uma limitação, há um limite para as trevas. As trevas não podem existir como querem e onde querem. Havia uma delimitação para estas trevas, num tipo de recinto de destruição. E trevas significa também ignorância. Quando a pessoa está em ignorância, o sentido, o entendimento está obscurecido quanto àquele assunto. E nessa ignorância, nessa destruição, existe angústia, existe maldade, obscuridade, morte. Em Isaías 14:16 diz: o varão que fazia estremecer a terra, aqui falando de Lúcifer, que foi ele que fez a guerra contra Deus. E em Isaías 14:16 mostra o que virá ainda a acontecer, que eu até vou ler, para não se estar só a nomear os versículos, eu vou ler a passagem toda, porque vamos ver como é que as coisas entraram em escuridão, quais são os elementos que trazem à escuridão e o que é que a escuridão vem a produzir. Diz assim, a partir do versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo, mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades,
que a seus cativos não deixava voltar soltos para suas casas. Nós vemos aqui que o trabalho das trevas é amarrar no recinto em que as trevas têm poder. Porque assim que a luz entra lá nesse recinto, imediatamente as trevas perdem o seu poder. E nós podemos pensar, mas eu sou crente e eu já não estou em trevas porque eu aceitei a Jesus. Sim, nós já aceitamos Jesus, mas enquanto o nosso entendimento e o nosso raciocínio não estão na luz apenas em todas as situações que vêm à nossa vida, nós ainda temos a capacidade para termos limitação de entendimento e andarmos em ignorância de certas coisas da palavra de Deus e que isso resultará em nossa própria destruição, porque estamos em ignorância. Por isso é que temos que deixar o Espírito Santo nos ensinar dia a dia. Por isso temos que ler a palavra de Deus, temos que a estudar. Não resta ou não basta apenas nós irmos à igreja de vez em quando, uma vez por semana, e o que sai da tribuna é alimento suficiente para nós. Não, a nossa relação tem que ser pessoal e com Deus, não é a relação com o pastor. Nós temos que encher a nossa alma da palavra de Deus, e é com essa relação, com a palavra viva de Deus a trabalhar em nós, e quando a palavra viva está a atuar em nós, a esperança viva vai ser ativada dentro de nós, e então o que nós vamos ver é que a luz vai expelir as trevas e nós não vamos mais andar em ignorância, mas vamos andar instruídos quanto à palavra. Diz assim em Isaías 42, versículos 22 e 23. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre por despojo e ninguém que diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, ou atenda e ouça o que há de ser depois? Nós aqui podemos ver que, apesar de estar a falar do povo de Israel, está a falar da condição humana, e não só aqueles que nunca aceitaram Cristo estão em recintos, cavernas, estão enlaçados, amarrados em determinadas situações. Também há muitos crentes que estão amarrados, e eu não estou a falar de vícios ou pecados. Eu estou a falar amarrados em ideias que não são da mente de Cristo, amarrados em limitação, que não têm a esperança viva de Cristo, não têm o poder de Deus ativado. Recorrem às coisas naturais deste mundo, primeiramente, antes de agirem sob aquilo que já são a nova criatura, agirem sobre o poder de Deus, sobre a vitória que temos no nome e no sangue de Jesus. Todas estas áreas que fazem parte da nossa nova natureza, da nova criação ou da nova criatura que nós somos em Jesus Cristo. Nós não temos que andar mais consoante o entendimento natural que é deste mundo, como diz lá
em Tiago, no capítulo 3, eu vou-vos mostrar como há três níveis e um quarto nível de sabedoria. Diz assim no versículo, vamos lá ver, vou ler a partir do 13. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Vejam bem a condição do coração. Com amarga inveja e sentimento faccioso. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Uma outra tradução diz assim: essa sabedoria é terrena, sensual e diabólica. Esses três níveis de sabedoria estão debaixo da sabedoria natural humana. Há uma sabedoria da vida terrena, há uma sabedoria que vem pelos nossos sentidos, que pode-se dizer que são os sentidos animais, o toque, os 5 sentidos, não é? Os animais também os têm, como nós. Portanto, aqui não quer dizer que esta sabedoria é restrita só à vida animal, é também a sabedoria dos sentidos, a sabedoria sensual. Às vezes nós temos pressentimentos e os nossos pressentimentos, as nossas emoções fazem parte dessa sabedoria. E depois também a sabedoria que vem diretamente do diabo, porque é muito sagaz. É uma sagacidade que é contrária à sabedoria de Deus. Mas diz lá que a sabedoria que vem do alto é diferente. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Portanto, esta sabedoria que vem do alto é a sabedoria que diz lá em Provérbios que Deus possuiu a sabedoria da mesma maneira que Ele possuiu a esperança antes de tudo. A sabedoria que vem do alto pertence a Deus e, portanto, nós nunca precisamos de estar sem sabedoria ou de saber o que vamos fazer, porque Ele dá livremente a quem a pede, a Ele. E, portanto, quando nós vemos que em Isaías 42 diz que este é um povo roubado e saqueado. Como é que são roubados e saqueados? Como é que eles estão enlaçados em cavernas, em recintos escondidos na casa dos cárceres? Como é que eles estão lá? Estão lá porque estão a funcionar debaixo de uma sabedoria ou terrena, ou sensual, ou diabólica. É assim que muitos crentes ficam amarrados num estado onde a sabedoria do alto não está a trabalhar para eles, porque o entendimento deles está limitado a uma sabedoria terrena e eles nem veem qual é a sabedoria de Deus consoante aquele assunto ou consoante aquela circunstância na sua vida.
E então, quando Deus olha e havia trevas sobre a face do abismo, e diz lá que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu posso, e imaginem comigo, Deus está a olhar para a terra e o que ele vê é trevas. Mas no meio e debaixo daquelas trevas há uma face que está sobre o abismo. E diz que é ali que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esta palavra de o Espírito de Deus se mover, pairava, é a palavra rakav, quer dizer que andava-se movendo, flutuando, movia-se. Para quê? Para precipitar algo. Uma vez eu ouvi alguém explicar esta palavra desta forma: uma galinha senta-se sobre os ovos, para quê? Para promover e precipitar a vida dentro daqueles ovos. E então nós podemos ver que o Espírito de Deus flutuava sobre aquilo que estava coberto de trevas. Mas as trevas não têm poder para encobrir o que está no abismo, da mesma maneira que o abismo tem uma face. E se todos nós que temos uma face, todos os animais que têm uma face, têm também um pescoço, e a face tem a potencialidade de se virar. Não há poder de trevas na vida de ninguém que não permita que a face daquilo que está no abismo, naquilo que está escondido lá nos fundos, da face daquele abismo, nós podemos voltar a nossa face para Deus e nós vemos que o Espírito de Deus soprava sobre as águas, havia uma ondulação, um movimento, as águas não estavam chocas. Porquê? Porque o Espírito, o ruach de Deus, o sopro da boca de Deus, o sopro da vida de Deus estava sobre as águas. E nisso, diz a seguir, disse Deus. E a palavra disse é muito cheia de e eu já expliquei esta palavra anteriormente. Quando ele abre a boca e fala e diz que Deus disse, tudo que Deus é vai ser relatado através daquilo que ele diz. A palavra no hebraico é amar, o que quer dizer que o Deus que pensa de uma forma diferente, o Deus que é criador existente em si mesmo, o Deus que é amor, tudo o que ele faz estará permeado do seu amor. E quando ele disse Deus, haja. Essa palavra haja, que é ayah, no hebraico também é o nome de Deus, na primeira pessoa, onde diz eu sou, é Yah. É o eu sou que diz haja. Porquê? Porque tudo o que ele diz haja já está nele e por isso pode ser reproduzido dele. E ele diz haja luz e houve luz.
E quando ele diz, lá no versículo 4, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Agora, isto é simples em português. Quando ele diz haja luz e houve luz e depois diz e fez separação. Mas como é que Deus fez a separação? Fez com as mãos, fez com a boca, porque quando ele diz haja, ele fala e aquilo que é a sua qualidade é transmitido através daquilo que ele disse e passa a ser. Quando ele diz, viu Deus que era bom e fez separação entre a luz e as trevas, nós vamos ver daqui a pouco como é que ele fez a separação. E diz no versículo 5, e Deus chamou à luz dia e às trevas noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produzia relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Agora, por que é que eu li esta parte toda? Para vos dizer que, a partir do momento que Deus faz a separação entre a luz e as trevas, e ele diz, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Mais à frente, no versículo 6, nós vemos que ele diz, haja um firmamento. E quando este firmamento aparece, ele faz separação entre águas e águas. E para eu não estar a pormenorizar muito, eu vou mostrar como é que Deus faz esta separação. No hebraico, a palavra badal quer dizer dividir. Portanto, ele distingue a luz das trevas. E a partir do momento em que ele distingue a luz das trevas, lembrem-se que ele disse, haja luz. A luz sai de quem? Sai dele. As trevas não saíram dele. A luz saiu dele. Agora, há uma distinção entre luz e trevas e nessa distinção ele agora pode separar os elementos e ele corta fora aquilo que não é luz. Ele isola aquilo que não é luz.
Por que é que eu estou a explicar isto com muito pormenor? Vamos lá dar uma aplicação à nossa vida. Muitos de nós temos familiares, temos filhos, temos pessoas íntimas, amigas, que estão em abismos de trevas na sua vida. Não adianta nas nossas orações nós pensarmos, Senhor, e estarmos a chorar porque o Betinho, o Alberto, o Paulinho, a Paulinha, seja lá quem for, estão em trevas, Senhor, ajuda-nos. Não são estas as orações que vão resolver as questões. Vamos ver como é que Deus tratou com as trevas. Ele disse: haja luz, e houve luz. E nós temos que falar a palavra de luz, temos que ver não a circunstância na vida daquele ente querido ou seja quem for a pessoa, não ver a circunstância das trevas, mas ver na mente de Deus o potencial, aquilo que Deus está a ver. Haja luz, haja esperança, haja vida nesta situação intolerável. Haja luz, haja esperança. E quando eu tenho uma esperança viva dentro do meu coração, a minha boca vai alinhar com a esperança viva que está dentro do meu coração, porque a Bíblia diz que aquilo que o coração está cheio, a boca falará. Portanto, se o meu coração está cheio de esperança, eu não vou estar a choramingar porque o Tó, porque a Teresa, todos os nomes que nos levam a orar por certas pessoas que estão em dificuldades, por circunstâncias na nossa vida que nos são tão adversas e contrárias, onde nós sabemos que aqui há o trabalho das trevas. Não, antes nós vamos voltar os nossos olhos para o Deus de esperança, que é perito em separar aquilo que é da luz e aquilo que é das trevas, e nós vamos ver o que é que ele faz com aquilo que é das trevas. E nessa separação, nessa palavra de Badal, dá a entender que não só ele remove, mas quando ele remove, ele torce isso. Quer dizer, fica amarrada aquela situação. As trevas, o que Satanás faz é pôr pessoas em cárceres. Mas quando nós levamos a situação ao Deus da esperança, ao Deus que é a luz, nós sendo também a luz, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Portanto, se nós somos a luz do mundo, nós vamos proclamar a luz sobre as situações, vamos orar, proclamar, declarar a luz de Deus sobre as situações e distinguir e separar aquilo que é escuridão, amarrar essas situações com as declarações da vida e do poder de Deus. Não estar a repetir aquilo que Satanás está a fazer na vida dessas pessoas, nem os acontecimentos diários a essas pessoas. Antes, amarramos as situações em nome de Jesus e declaramos a luz. O que é que Deus fez? Foi mesmo isto. E quando ele separou a luz das trevas, ele disse: é bom. E então nós vemos que em seguida Deus chamou à luz dia. Esta palavra Deus chamou é a primeira ocorrência da letra Kof em Gênesis e aparece na palavra Kará. E
quando Deus chamou, dá aqui a entender na palavra cará que ele bradou. Ele não falou, haja luz. Não, ele bradou, haja luz. E quando ele disse haja luz, toda a autoridade daquele que é existente por si mesmo criou a luz. A luz foi despreendida, saiu de Deus, não que ele ficou sem luz, mas multiplicou-se lá. Há uma autoridade que nós temos no nome de Jesus e em nome de Jesus, porque estamos em Jesus e Ele está em nós. Por isso, há uma autoridade devido à posição que nós temos através do sangue de Jesus, através do Calvário. Há um posicionamento e uma autoridade que nós espiritual que nós temos, não de acordo com o nosso entendimento, mas de acordo com o entendimento de Deus, o tipo de entendimento que está sujeito à luz de Deus, à autoridade de Deus, de forma a nós podemos bradar, chamar a uma coisa, ordenar pelo poder de Deus aquilo que ainda não é, mas será. E diz que Deus chamou, quer dizer, Ele nomeou, Ele pregou, proclamou, pronunciou sobre a luz, Ele chamou à luz dia. E esta palavra no hebraico, dia, é yom, e todas as palavras que terminam com o yom, estão relacionadas ao reino, e quando Deus disse haja luz e depois chamou ao dia, à luz ele chamou dia. O dia é o reino do seu poder. É no dia que ele reina. Sim, ele tem domínio sobre tudo, mas é na luz que tudo é criado. Se nós andarmos na luz como ele anda, nós fomos criados em luz, para luz, e portanto, quando ele diz da luz, dia, é no dia que este domínio é criado e ele chama às trevas noite. E no hebraico estas letras são apenas Lael, que devidamente retorcido e afastado da luz, quer dizer, 3 vezes esta palavra indica que as trevas foram separadas daquilo que é a luz, estão amarradas. Deus tem domínio sobre essas situações e Ele trabalha no dia. E quando Ele acaba de fazer isto, diz lá, e foi este o primeiro dia. Até quero ver uma coisa se no inglês, e eu não estou apercebida agora se no português é assim, mas no inglês, em português também está, em que, versículo 5, e chamou Deus à luz dia e às trevas noite, e houve tarde e manhã, ou seja, a palavra no inglês não é tarde, e houve o anoitecer, ou a noite, e o amanhecer, o primeiro dia. O que quer dizer que Deus começou a fazer o seu trabalho quando tudo ainda estava escuro. E isto quer dizer que nós temos que ter esperança,
porque no meio da escuridão, Deus trabalha, Deus tem poder. Não há motivo para nós estarmos sem esperança, porque Deus está a trabalhar no escuro. Nós não temos poder para ver o que se está a passar no escuro, mas Deus está a trabalhar. Como diz lá em Isaías, nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Portanto, a primeira palavra que tem o Kof, a palavra de esperança, é Kará, que quer dizer e Deus chamou. Deus nomeou, ordenou, Ele declarou o propósito daquela coisa e Deus quer que nós entendamos o que a esperança é. Não é o que estamos a ver que temos que declarar, é ver aquilo que Deus diz e declaramos isso, não aquilo que são trevas, aquilo que está para ser mudado, aquilo que vai mudar e vai tornar a sua face, vai se voltar para a luz. A segunda vez que a letra Kof aparece em Gênesis é em Gênesis 1:6 e diz assim: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu e houve tarde e manhã o segundo dia. Vamos lá ver então o segundo dia de trabalho de Deus, o Deus de esperança. A primeira letra que vimos que mostra esta letra Kof foi no primeiro dia, a letra Kof aparece em Kará. Agora, no segundo dia, a letra Kof aparece na palavra Raquia, que em português é traduzido como firmamento. Então, quando Deus diz haja, exista um firmamento, exista raquia. Deus está a dizer que exista algo firme, algo que é firmamento. E claro que o firmamento, eu vou já explicar o que é que a palavra de Deus diz acerca do firmamento que Deus disse. Haja firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Deus criou algo novo, algo que não existia antes, e Ele disse, exista esse firmamento. Se nós aplicarmos esse conceito à nossa vida, se existem coisas que nós precisamos, que ainda não foram criadas, coisas que precisam da atuação de Deus, trazer o que não existe. Ele ainda é o mesmo Deus que diz, haja um firmamento. Vamos lá ver o que é isto de firmamento. A palavra raquia simboliza ou é simbolizada, não é? Por o pensar, a esperança e a percepção. Portanto, quando Deus olha para a situação, Ele tem um pensar que vai além da situação. Ele tem uma esperança que não é determinada pela situação. E Ele tem uma visão, Ele tem uma percepção de como tomar aquela situação e a transformar. Não diz a palavra de Deus que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e são chamados por Deus? Portanto, quando Deus olha para o mundo que estava naquele caos em que Ele já estava a trabalhar, já tinha tido o primeiro dia, no segundo dia,
ele diz, precisa-se aqui, eu preciso, ele na mente dele, Deus está a dizer, eu vou criar um firmamento. E ele disse, haja um firmamento. Se nós estivéssemos a falar em termos metalúrgicos, eu não sei as palavras muito bem em português, mas a ideia é esta, que ao trabalhar-se com um metal, o metal passa pelo fogo e então com o martelo é preciso bater naquele metal para criar uma folha, para criar uma base, para criar algo. E esta palavra raquia, ou firmamento em português, dá a entender que aquilo que Deus estava a fazer pela sua própria mão, ele estava a esticar, ele estava a trabalhar com algo ali. E a palavra em si quer dizer, portanto, o esticar de algo, e também dá a entender a abóboda que nós vemos no céu com os nossos olhos físicos, portanto essa esfera que ao olharmos para o horizonte vemos aquela sensação do redondo, e ele chama a isso, dessa sensação que nós temos de ver o redondo, ele chama a isso, a esse firmamento, céu. E essa abóboda dá-nos também a entender que há uma cobertura sobre nós. E nas letras do hebraico eu já falei sobre como a cobertura de Deus está sobre nós. No Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, dá a entender que o firmamento, não só Deus disse haja, mas uma vez que ele disse haja o que era o material primário que ele precisava, depois as suas mãos trabalharam e ele fez o firmamento. Salmo 150 diz: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. O firmamento do seu poder. Tudo que nós vemos está colocado, sustido, sustentado pelo poder de Deus, pela obra de Deus, pela mão de Deus. O sol está no seu percurso, a lua no seu percurso, as estrelas, tudo tem o seu devido lugar, tem a sua ordem, e desde o princípio que permanece conforme Deus ordenou que continuasse. E vemos então que foi assim que Deus trabalhou no segundo dia. Esta ideia do firmamento, Isaías fala, lá em Isaías 64, até vou ler, porque às vezes alguns têm a ideia, não é, que Deus está lá no céu, nós aqui na terra há algo que nos separa. E Isaías diz assim em 64:1: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e fazer que as nações tremam na tua presença, pois quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante da tua face. Versículo 4: desde a antiguidade não se ouviu,
Nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Portanto, este firmamento, que é a palavra raquia, que expressa a esperança que Deus firmou. Há uma esperança. Nós nunca estamos sem esperança em nenhum dos dias que Deus criou. Todos os dias que Ele criou têm o seu domínio, porque Ele disse: haja luz, e chamou aquela luz dia. O domínio do dia tem a luz de Deus. As trevas não têm domínio, porque Deus é que coloca a sua mão, e foi Ele que separou as trevas da luz. Não vou voltar lá, simplesmente para dizer, Ele separou a luz das trevas, as trevas da luz. Portanto, não há nada que tenha domínio sobre a nossa esperança. Ele colocou algo firme que fala da nossa esperança, e visualmente, como eu mostrei no slide, a abóbada, a circunferência da Terra e aquela linha infinita que atravessa a Terra para dizer que há esperança para nós em todos os dias que estamos sobre a face da terra, e Ele é o Deus da esperança. E diz lá então, fez Deus o firmamento e fez separação. Notem que Deus cria de várias maneiras, e esta palavra fez é a palavra azaf, e é diferente da primeira palavra que nós vimos no princípio da nossa lição, e criou. Portanto, eu não vou repetir essa parte, mas aqui há uma outra ideia de como Deus está a trabalhar. Fez. E esta palavra fez, asaf, mostra que Deus tem uma perspectiva diferente do que a expectativa que está na terra, e por causa disso Ele cria um outro aprisco, Ele cria uma outra cobertura, Ele cria um novo recinto em que a sua perspectiva tem ação, tem domínio, e quando diz que Deus fez, aquilo que Ele fez não está debaixo do domínio de mais coisa alguma, está debaixo do domínio dele. Notemos que Deus não criou as trevas, mas Ele tem domínio sobre as trevas, Ele as separou de tudo o que Ele queria, e as trevas não têm domínio, as trevas estão amarradas, têm um limite. E quando diz que fez Deus, quando Deus faz alguma coisa, Ele faz-o pelo seu entendimento, que está livre de qualquer outra situação. Ele discerne o que está ausente. Lembrem-se que as trevas é a ausência da luz. Então, Ele sabe discernir o que é que está ausente, o que é que foi perdido, o que foi distorcido, e Ele sabe e é capaz de olhar para a situação que está em trevas e ver como é que Ele vai reaproveitar, como é que Ele vai dar nova vida, um novo significado, um novo lugar de pertence, uma nova cobertura, fazer uma nova criação daquilo que perdeu, tudo o que era valor, tudo o que era propósito, a tudo aquilo que ficou destroçado. Quando Deus faz, a
palavra é assá. Ele está a fazer algo com uma perspectiva nova. E notemos que no primeiro dia ele trabalhou, no segundo dia ele trabalhou, no terceiro dia nós vemos que Deus faz. Aqui é introduzida a palavra de fazer. Ele fez o firmamento. E depois, mais à frente, nós vamos ver que ele fez também os animais, as bestas. Ele fez os luminares. E diz lá que no versículo 26 de Gênesis, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, mas quando Deus disse, vamos fazer, depois nós vemos que Deus forma o homem do pó da terra, uma outra palavra e um outro modo de Deus trabalhar. Voltando ao versículo 7, onde diz que ele fez o firmamento. Portanto, Deus trabalha, ele atua de várias maneiras. E nós temos que ter não só esperança, mas a paciência de deixar a obra das mãos de Deus ser aperfeiçoada, chegar ao ponto de maturidade e não sermos impacientes com Deus, porque enquanto as coisas não estão à luz do dia, Deus está a trabalhar. Especialmente na vida de familiares nossos, amigos nossos, que nós queremos ver a vida deles transformados. Vamos declarando a luz de Deus sobre eles, não vamos falando daquilo que está presente, mas que é ausente da glória de Deus. Sobre isso não temos que falar, antes vamos falar do propósito que Deus tem para aquelas vidas. Vamos proclamar aquilo que não é evidente agora, mas que pela fé é evidente. Em termos de cura divina, eu posso não ter a evidência já da cura, mas eu vou falando que o meu corpo está debaixo do domínio, do poder e da mão de Deus que está a trabalhar em mim, e eu serei sarada, e aquilo que está mal será curado, e eu terei inteireza. Portanto, tanto na alma como no corpo, nós vamos proclamando a luz, o poder, o propósito que Deus tem para uma devida situação, não conforme ela é agora, mas conforme o propósito de Deus. Temos que aprender a fazer o que Deus fez. Haja paz na terra, haja compreensão, haja domínio na nossa boca, haja alegria no meio da tristeza, em vez de estarmos tristes porque as circunstâncias, porque vemos coisas que não nos agraçam. Haja a alegria do Senhor, que é a minha força no meio desta circunstância que eu atravesso. Eu acho que me estão a entender. No terceiro dia aparece a letra Kof. Outra vez, terceira menção da letra Kof no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus à porção seca terra e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom.
E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. E depois diz no versículo 13: e houve tarde e manhã o terceiro dia. Deus tem uma ordem no seu trabalho. E foi tarde e manhã. Foi o anoitecer. Notem bem que quando o anoitecer é aquela hora em que não é a escuridão completa, mas já está a anoitecer. Lembrem-se que logo no princípio, lá no versículo 2, era só trevas, mas Deus disse: haja luz. E a partir do momento que ele disse haja luz, já não eram trevas que estavam presentes apenas. Era aquela luz que aparece no anoitecer. E por isso diz, portanto, a tarde do anoitecer, Deus começa a trabalhar enquanto ainda há aquela luz da noite, enquanto ainda há o anoitecer, aquela luz que ainda não é o brilho total do dia. É assim que ele começa a trabalhar no terceiro dia. E ele diz: ajuntem-se. Esta palavra, ajuntem-se, ou o ajuntamento das águas, é aqui que aparece a letra Kof outra vez. E a palavra é mikvé, o ajuntamento das águas, mas a origem de mikvé é kavá, o que dá a entender que Deus teceu as águas como se fossem um tecido. Da mesma maneira que se faz tecido, fibra com fibra. E Deus chama a isso, ele chama o ajuntamento das águas, e este ajuntamento não está mais fora do seu domínio em perturbação. A partir do momento que as águas são ajuntadas pela voz do seu comando, elas entram em seu domínio. E ele depois acaba por chamar as águas que se ajuntaram, ele chama essas águas mares, e ele diz: a parte seca, ele chama terra. E há uma aplicação aqui para nós. Muitas vezes nós estamos em situações em que estamos a olhar para um abismo de águas, e as águas estão atribuladas, estão muito perturbadas, as ondas se perturbam e ouvimos o grande ruído das ondas e estamos até assustados. Mas é preciso nós nos voltarmos para o Deus da esperança, porque é Ele que precisa de tomar domínio sobre aquelas águas que estão atribuladas, aquele abismo cheio de águas, e é ali que Ele separa as águas e diz: apareça a terra seca. Nós queremos ver a obra de Deus, mas a obra de Deus, para aparecer, tem que haver dia e tem que haver terra seca. E o dia é criado por Deus e a terra seca aparece ao comando de Deus. E enquanto ainda não há terra seca para Deus falar com a terra e dizer à terra: a semente que está na terra precisa de se multiplicar, precisa de nascer. E é aqui que temos que ver que há muitas pessoas que têm a semente de Deus
em si. Mas essa semente ainda não cresceu. Porquê? Porque a terra está submersa de águas agitadas, correntes de águas muito fortes. Mas quando as águas são separadas e a terra aparece, então Deus cará, Deus fala, Deus diz, produz à terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, como diz lá no versículo 11, e depois diz no versículo 12, a terra produziu. Em nossos familiares, nossos amigos, aonde nós semeamos e temos semeado a semente da palavra de Deus, está lá na terra dos corações. E nós temos que proclamar: haja uma separação das águas atribuladas na vida das pessoas, para que a terra apareça, porque é na terra que a semente vai poder ter vida. Portanto, nós vemos aqui que demorou 3 dias para Deus trabalhar neste meio de esperança. Deus, o Deus de esperança, trabalhou em esperança, trabalhou com a esperança, e Ele fez a separação das trevas e da luz através de esperança. Ele criou tudo o que tem a ver com o que é infinito, o firmamento, aquilo que mostra a sua grandeza, a grandeza do seu poder. O firmamento declara a glória de Deus. A terra também. E no 3º dia, Ele separa as águas do mar e aparece a terra. Basta nós nos sentarmos em frente ao mar. Há um descanso que logo aparece, porque há uma infinidade nas águas, uma infinidade naquela paisagem que nos comunica paz e que nos comunica que o Deus de paz tem tudo em sua mão. Cada dia que Ele criou para nós tem o domínio da sua luz. A palavra é Yom. Cada dia tem o domínio da sua luz. A noite também está debaixo do seu domínio. Ele amarrou tudo o que tem a ver com trevas. Há um limite. E Ele colocou o firmamento para declarar a sua glória. E isso quer dizer que não há um dia na nossa vida que nós não tenhamos motivo para ter esperança. No 4º dia, Ele coloca os luminares no firmamento e diz que Ele os colocou lá. No versículo 14 nós podemos ler: e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e para anos. E eu quero dizer que, porquê esperança? Porquê temos que ter uma firmeza de esperança tão íntima na nossa vida? Porque o ciclo de vida na Terra é justamente esse. Há ciclos, há estações, assim como que no inverno nós não temos o fruto da videira.
o fruto das árvores, especialmente nos climas frios. No inverno não há fruto nas árvores. Mas há esperança que vem a primavera. Nós temos que ser um povo de esperança. Se não estamos a ver aquilo que queremos agora, então pomos os nossos olhos no Deus de esperança, porque nele nós podemos ver a esperança infinita que não acaba, a esperança de tudo que nós precisamos. Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Os ciclos não permanecem. Ciclo, há um retorno, há um renovo. É essa a palavra Kof. A letra Kof mostra que nada vai ficar como está, tudo mudará. E nós temos que viver de glória em glória, de esperança em esperança. Até aquilo que é bom nem sempre estará presente. Há um fim para as coisas que também são boas, mas Deus tem coisas boas a seguir dessas coisas. E nós não temos que viver com medo, com ansiedade, porque os nossos dias na terra não são de tristeza em tristeza, mas é-nos dado o privilégio de cada dia ser um dia cheio do domínio de esperança de Deus e, como diz lá no Novo Testamento, vivemos de fé em fé, de glória em glória. Que Deus vos abençoe.